Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao único que é de direito. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias comigo no livro mais difícil de achar da Bíblia, Gênesis. Gênesis e o capítulo mais difícil ainda, o capítulo 1. Nós jamais saberemos porque Ele nos escolheu. Só de entrar aqui e adorar Ele, nós já estamos por completo. Vamos ler junto. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma vez estar na Tua presença. Obrigado por me permitir, Senhor, adorar o Teu santo nome e dizer que só Tu és santo de toda adoração. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Eu sou apenas o Teu vaso. Fale com a Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabe o tanto que eu relutei sobre essa palavra, mas o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que o Senhor vai fazer algo. Não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos. Eu te peço, fale com nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém. Poderia sentar, irmãos? Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Em segundo lugar, o pastor pela confiança. Ele que é o meu grande mestre. Ele que sofre quando eu vou preparar a pregação. Eu ligo para ele todo dia, tirar as dúvidas com ele. E agradecer também a uma grande mulher de Deus que é a Tatiele, porque para escolher para pregar, igual a Nilza falou ontem, tem que ser muito mulher de Deus para escolher eu para pregar. Deus abençoe, Tatiana. E da mesma forma que ela escolheu eu devolvi o convite para ela pregar no culto da diaconia. E ela não conseguiu dizer não, sabe? Mas eu sempre falo que é mais fácil estar ali cantando e tocando. Não é que é mais fácil, é que a gente tem mais costume. Mas Deus sabe de todas as coisas. Como o hino disse, eu não sei o que Ele viu em mim, mas se eu estou aqui é porque Ele tem um projeto. E Ele quer falar com a sua igreja. Amém? Hoje nós não iremos falar sobre a exegese do livro de Gênesis, o formato que ele foi escrito, a forma que ele foi dividido, a forma que Deus comunica com as famílias através dele. Nós não vamos falar como Moisés escreveu esse livro inspirado pelo Espírito Santo para o povo entender que existe um Deus que é maior que todos os deuses do Egito. Que existe um Deus que é muito maior do que Faraó. Hoje iremos falar sobre o tema um Deus que coloca ordem no caos da vida humana. Eu quero te fazer umas perguntas essa noite. Qual foi a maior bagunça que você já viu na sua vida? Ou mais, qual é a maior bagunça que você vê hoje na sua vida? Será que é quando você abre a porta do quarto do seu filho que você toma um susto? Você fala, meu Deus, que baderna. Será que é quando você precisa de uma caneta e pede para sua esposa e ela fala assim, então ela na bolsa. Você acha tudo menos a caneta. Será que é quando você precisa achar um documento que está dentro do porta-luva do carro e quando você abre o porta-luva cai um bocado de coisa, tanto está bagunçado aquele lugar? Ou será que é aquele cômodo da sua casa que você auto-intitula ele de o quartinho da bagunça? Será que você é algo que você mais viu de bagunçado, daquela gaveta no seu guarda-roupa que não tem ordem nenhuma, você nem sabe o que tem lá dentro? Será que é aquele arquivo do computador que você precisa pesquisar para saber onde é que você o guardou? Vamos além? Será que a bagunça da sua vida está na sua vida financeira? Será que a bagunça da sua vida está na sua vida conjugal? Será que a bagunça da sua vida está nas decisões profissionais que você precisa tomar e você está adiando? Ou será que a bagunça da sua vida está na sua relação familiar?
a qual você não consegue pedir perdão, se colocar como alguém que precisa estabelecer organização diante daquilo que está bagunçado. Geralmente, quando a gente vai arrumar uma bagunça, a gente assusta, porque a gente não sabe nem por onde começar, nem o que começar a fazer. E muitas das vezes a gente pensa assim: nem vou mexer com esse negócio, não, deixa esse negócio aí desse jeito. Talvez isso seja inerente ao ser humano, mas isso jamais será característica do nosso Deus. A primeira verdade estabelecida no livro de Gênesis capítulo 1 não é uma comprovação científica, lógica, intelectual que Deus existe. A primeira afirmação bíblica que existe é um Deus que coloca ordem no caos da humanidade. Existe um Deus que põe ordem em toda a bagunça, põe ordem no caos diante de toda a situação extrema que está bagunçada. E Ele levanta o seu nome após colocar ordem no caos e Ele faz-o ser conhecido. A pergunta é: se esse Deus estabelece em ordem no caos do universo, Ele também pode colocar ordem no caos da nossa vida? E a resposta é clara que sim. Deus em Gênesis capítulo 1 afirma que nada com Ele termina em trevas. Ele tem luz para todas as coisas. Não adianta pela minha concepção humana, pela minha explicação, mostrar que Deus existe. Isso foge do meu conhecimento. Mas nós sabemos de uma coisa, que desde o princípio Deus age, que Ele estabeleceu todas as coisas, de que Ele é o Senhor de todas as coisas, e pela sua existência, eu posso acreditar que mesmo diante das incertezas da vida, mesmo não parecendo em todas as situações da nossa vida, mesmo parecendo que tudo está em trevas na nossa vida, existe um Deus que coloca ordem no universo, e Ele começa fazendo isso quando Ele estabelece ordem no caos da minha vida. Ele é um Deus que com a sua luz dissipa todas as trevas. No princípio criou Deus, e Ele colocou ordem nessa terra que estava sem forma e vazia, porque a sua presença pairava sobre as águas. Mas ainda um segundo argumento que eu gostaria de levantar para os irmãos é mostrar porque Deus coloca ordem em meio ao caos. Ele coloca ordem em meio ao caos por conta da sua palavra. Se Deus existe, se você reconhece esse Deus como Criador de todas as coisas, precisamos entender que a palavra de Deus é fonte da sua revelação. Deus se faz conhecido através da sua palavra. E tudo que Deus cria é a partir da sua palavra. Em toda a Bíblia, esse verbo criar apresenta ou é exposto no primeiro capítulo de Gênesis por 10 vezes. E o interessante desse verbo é que ele sempre, em toda a Sagrada Escritura, só tem um sujeito que é Deus. Nenhum outro cria, só Deus. Nenhum outro faz algo a partir do nada. O ser humano pode até transformar, ou pode até melhorar. O ser humano pode até desenvolver, mas só Deus pode criar tudo a partir do nada. E é Ele quem estabelece ordem em meio ao caos. E através da sua palavra Ele age. Palavra de Deus, meu irmão, não é simplesmente junção de letras, formação de frases. Quando Deus fala, sempre há uma ação. Quando Deus diz, haja luz, e a luz surge como Deus havia planejado. Quando Deus diz, tudo acontece, porque as palavras de Deus são atos de execução plena de quem Ele é. E esse Deus está aqui nessa noite. Se você crê que Ele pode liberar uma palavra para a sua vida, para resolver todo o caos da sua vida, levante a sua mão e dê glória. Só porque se Ele quiser transformar a sua vida hoje, é só Ele falar que vai mudar. Ele não depende de opinião dos outros para fazer o que quer. Ele faz tudo surgir do nada. Deus, Ele não se assusta com o caos. Porque Deus, onde tem caos, Ele vê que existe um propósito. Só você sabe de onde você veio, da vida que você levava, do caos que era a sua vida.
E Deus olhou para você, Ele não viu o caos, Ele viu o propósito. Onde tem trevas, Deus tem luz. Onde tem vazio, Deus tem uma palavra criativa. Eu não sei a forma que você adentrou este lugar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Que o mesmo Deus que colocou ordem no caos do mundo está aqui. E Ele pode colocar ordem na sua vida hoje. Deus então continua a sua criação. Ele faz Adão e coloca Adão em um ambiente ordenado. Deus coloca Adão no Éden, onde é tudo no lugar correto, tudo em perfeita harmonia como Deus queria. Adão então cai e o pecado reintroduz o caos no mundo. Um caos agora que é moral e espiritual. Aquilo que estava em perfeita harmonia entre Deus e o homem agora é quebrado. E quando quebra essa harmonia, é instaurado um caos em 4 áreas da vida do homem. O caos na relação com Deus. O pecado faz isso com a nossa vida. Adão tem medo de se aproximar de Deus. Adão começa então a se esconder de Deus. Ele traz um caos na identidade de Adão, uma vergonha. Adão tinha vergonha de se aproximar de Deus e Deus vê a sua nudez. Ele traz um caos na convivência humana, acusação. Adão sentia que estava em pecado e isso fez ele ficar se culpando pelo seu erro. O caos na terra, a maldição, a morte física é instaurada. Ele é expulso do paraíso e há dores para a mulher. O mundo que estava todo ordenado agora tem a humanidade em um caos. A criação de Deus fracassou. Aquilo que era para ser perfeito se torna imperfeito. Então vem as gerações de Adão. A criação de Adão agora tem filhos e esses filhos, assim como Adão falhou, também falharam. As 5 eras após Adão até chegar em Jesus são: a primeira era, a era dos patriarcas. Deus faz uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram os líderes das suas famílias dentro do projeto de Deus. E esta era termina em Êxodo. A segunda era, a era da lei. Deus estrutura o caminho para o seu povo. Aliança mosaica, os mandamentos, revela o pecado, condena o pecado. A terceira era, a era dos reis, do Davi até o exílio. A quarta era, a era dos profetas. Eles denunciam o pecado, observar bem toda a escritura se converge em Cristo, ou o último Adão. Toda a escritura ele é um grande corredor profético que desemboca dentro da manjedoura. Mas é importante você entender que Jesus estava lá quando tudo foi ser criado. Ele estava lá, ele diz: haja luz e houve luz. Ele diz: haja separação e houve. João vai nos dizer que tudo que foi feito por intermédio dele. E nada sem ele deveria ser feito, não foi feito sem ele. Diferentemente dos judeus que acreditam no Antigo Testamento, eles dizem que só há Deus no Antigo Testamento. Mas não, nós precisamos entender, e eu preciso te dizer: Jesus estava lá quando tudo começou. Jesus estava no Velho Testamento, Jesus estava no Novo Testamento, Jesus está aqui nessa noite. Ele estava no Novo, no Velho, Ele é o Testamento. Sem Jesus não haveria testamento, e tudo que foi feito por intermédio dele. A Bíblia vai nos dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui está claramente mostrando como a Trindade trabalha. Façamos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele faz o homem como eu falei, o homem peca. Há uma grande separação entre Deus e o homem por causa do pecado. A ideia de Deus é que o homem desfrutasse do jardim. E nós, subsequentemente, nascemos também em pecado. Davi diz que a gente nasce com um pecado original. A Bíblia diz que então, por causa do pecado, Deus tira Adão do Éden, fecha o jardim. E a Bíblia diz que todos de Adão até Jesus pecaram.
Como eu acabei de falar, 5 eras antes de Jesus pecaram. Todas as gerações de Adão pecaram. E então a Bíblia não diz isso, mas eu posso pensar, ela me permite pensar. O pai lá de cima fazendo uma reunião com Jesus, falando: filho, como que a gente vai resolver aquela situação lá de baixo? Como a gente vai resolver aquele B.O. lá de baixo? A coisa está feia, filho. Adão, aquele criador de confusão, não conseguiu ficar quietinho, bagunçou tudo de novo, tudo que a gente organizou bagunçou. Então eu imagino o filho olhando para o pai e dizendo: pai, eu vou. Você não entendeu? O filho olhando para o pai e dizendo: pai, eu vou. Por sua causa houve essa reunião. Por minha causa houve essa reunião. Pai, eu vou e eu vou resolver a situação. Alabaçou. Filipenses vai nos dizer que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou e, tornando forma de homem, veio para a terra. Isso me faz lembrar de um louvor que diz assim: deixou o esplendor de sua glória. Cante comigo. Sabendo o destino, estava só. Se isso não for amor, não for. O oceano secou, anos, não há estrelas no céu, as andorinhas não alabaçam. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Por amor de você e por mim ele veio. Então a Bíblia diz que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Então antes do mundo ser mundo, Jesus já era. A Bíblia diz, na plenitude do tempo de Deus, Deus enviou o seu Filho. Ora, se até Deus esperou o tempo, por que nós temos pressa? Vou falar como o Tiago Carioca fala: dá um glória aí para não ser com você, meu irmão. Se até Deus esperou a plenitude do tempo dele, por que nós temos pressa para tentar fazer as coisas de Deus andarem mais rápida? Você não consegue nem esperar um semáforo abrir, mas Deus esperou. Assim diz o Senhor nessa noite: você nunca mais vai errar a estação do templo da plenitude de Deus na sua vida. A revelação de Cristo foi a arma secreta de Deus. Cristo não foi apenas uma carta na manga que Deus tinha. Cristo foi a revelação, a arma secreta de Deus para mudar o caos da vida humana. Me permita, nas entrelinhas, pensar Deus dizendo assim: Satanás, eu tenho uma arma secreta. Você achou que estava tudo nos seus conformes. Você achou que não teria mais outra solução, mas eu tenho a arma secreta. Deus tinha uma arma secreta. Eu vou repetir isso: Deus tinha uma arma secreta. E é interessante você parar para pensar que a arma secreta de Deus era o próprio Deus. A arma secreta de Deus era o próprio Deus. E ele, a arma secreta, está aqui nessa noite. Jesus era a arma secreta de Deus, cujo Pai não poderia revelar antes da hora.
O pai então responde ao seu filho: filho, vai, faça o que tem que ser feito. E ele veio. O texto de Filipenses diz que ele deixou o céu, ele deixou tudo e veio habitar entre nós. A Bíblia diz que ele veio e, diferentemente do primeiro Adão, que foi feito de barro, ele não vai ser feito de barro, esse é feito por ele. E ele diz: vai, filho, o primeiro Adão pecou porque ele nasceu grande. Isso aqui não serve somente para Adão, porque quem nasce grande se torna um monstro, mas quem nasce pequeno, bebê, quando cresce, dá muitos frutos para o Senhor. Então ele nasce pequeno, mas ele nunca foi pequeno. Ele nasceu pequeno, ele vem ao ventre de Maria. E se eu creio que João está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, e nada sem ele seria feito, então eu preciso pensar que o ventre de Maria também foi feito por ele. Deus planta uma semente no ventre de Maria, e essa semente não é do sêmen, para que José não se enaltece, se glorie dizendo que era dele. Não tem nenhuma influência com José, porque o Espírito Santo colocou aquela semente dentro de Maria. Jesus dentro de Maria vai crescendo para nos ensinar que crescimento é processo. Você chegou hoje e já quer ser bispo. Você chegou hoje e serviu um copo, já está achando que é apóstolo. Não, crescimento é um processo. Jesus vai crescendo dentro do ventre de Maria. Mas ele é bebê, mas ele é rei. Ele é bebê, mas ele é Senhor, abraçou. Ele é bebê, mas ele é o Salvador. Ele é bebê, mas ele é o Criador. Ele é bebê, mas ele é tudo. Ele era bebê, mas ele faz tudo. Ele é bebê, mas ele é poderoso. Ele é bebê, mas ele é o Senhor, cuja toda a terra treme, o diabo estremece, e toda língua há de confessar que ele é o Rei e o Senhor para sempre. Então Deus espera a hora certa e manda seu filho. E ele vem nascido dentro do ventre de Maria. Jesus vai crescendo no ventre, e quando Jesus nasce, você precisa entender, como eu já disse um pouquinho atrás, que ele já foi morto. Ele nasce, mas ele já foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele passou por cima de 42 gerações, segundo Mateus, e no tempo certo ele veio. Pois bem, Jesus cresce, nasce, faz sinais e maravilhas, cumpre o seu ministério. Ele faz o que ninguém foi capaz de fazer: morrer no meu e no seu lugar, apenas para restaurar o acesso ao Pai. Ele morreu no nosso lugar para reconciliar aquilo que o pecado rompeu. Ele morreu para devolver o propósito, para devolver identidade, sentido. Ele morreu para reverter o caos que Adão gerou. Ele morreu para destruir legalmente as obras do diabo, para que o homem volte ao estado original da comunhão do Éden. A morte de Jesus não foi o fim, ela foi restauração do plano original de Deus. Jesus veio para voltar, tirar o caos de todo mundo, da humanidade perdida. Em Gênesis 1, Deus coloca ordem no caos do mundo físico. Na cruz, Deus coloca ordem no caos da vida humana. Em Adão nós recebemos o caos, em Jesus nós recebemos de volta o propósito. Jesus morreu em nosso lugar, porque nós nunca conseguiríamos voltar sozinho. Ele veio para restaurar, para nos perdoar e nos reconstruir. Não existe cristianismo sem substituição. Não existe salvação sem cruz. Não existe nova criação sem morte do velho homem. E infelizmente, muita gente no senso comum tem colocado Cristo em uma vala da normalidade, ou na vala do tribunal do básico, daquilo que não é, daquilo que não faz sentido. Gente que todos os dias rebaixa Cristo, como o Sinédrio fez, como os romanos fizeram, como o povo fez com Jesus, julgou de forma covardemente. Existem pessoas que estão rebaixando a Jesus, como aquele público que dizia para o crucificá-lo e soltar a Barrabás.
E Jesus, meu irmão, preciso que você entenda que Ele não é um mero teórico. Eu acredito além das métricas, da razão humana. Eu acredito que Jesus era, que Jesus é e que Jesus será para sempre. Eu não posso colocar Jesus em uma vala normal, em uma vala comum. Arabaçou. O último Adão veio para transformar o caos em alegria. Eu preciso que você entenda isso. Mas diferente do primeiro Adão, onde Deus transforma tudo pela sua palavra, o último Adão só vai transformar a sua vida se haver uma confissão, se aceitar Ele como Cristo, se eu aceitar Ele como Senhor da minha vida. Se eu der o primeiro passo, Ele vai transformar o caos da minha vida em alegria. E para isso acontecer, eu preciso mudar a minha conduta, e não o evangelho. Muitas pessoas estão tentando mudar o evangelho, mudar a teologia por ser mais fácil do que mudar o meu caráter, a minha conduta. Mas Jesus veio para transformar o caos em alegria. Mas Ele só faz isso se a gente permitir e aceitar que Ele nos transforme. Se Deus coloca ordem no caos cósmico e Cristo coloca ordem no caos espiritual, Ele pode colocar ordem no caos da nossa vida. Hoje Deus quer fazer um novo Gênesis dentro de você. Eu agradeço a oportunidade.